Olá, eu sou a Sara e bem-vindos a este vídeo, onde vos vou apresentar o poema Falsa Balsa de Tony de Checa. Mas antes de apresentar o poema, vamos conhecer um pouco o autor. O verdadeiro nome de Tony de Checa é António Soares Lopes Júnior. Tony de Checa é o seu nome artístico. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1951. É um escritor e jornalista guineense. A sua primeira obra foi Noites de Insónia na Terra Adormecida, publicada em 1996 na Guiné-Bissau. Na poesia de Tony de Checa podemos ver refletida a cultura, política e história da Guiné-Bissau e observar muitas vezes os problemas do cotidiano que o país enfrenta em períodos de mais dificuldade. No fundo, nota-se também que nos seus poemas está projetada uma identidade nacional. Agora, que já conhecem um pouco do autor, vou passar à recitação do poema Falsa Balsa. Falsa balsa. Na mesa, falho de tudo. Gira uma falsa balsa. A velha plena. O martelo, o cutelo, o malho não fazem pão. Não há manhã que amei no suor feito gotas de cansaço. O tacho faminto sobre a mesa, plena lentamente a fome. Começando pela análise formal, este poema é composto por 14 versos agrupados em 3 tercetos e uma quintilha. Trata-se de versos livres com o número de sílabas variável, mas na sua maioria são versos curtos, de menos 5 sílabas. Nem todos os versos rimam, mas está presente neste poema, por exemplo, uma rima consoante, como se vê na segunda estrofe, nas palavras martelo e cutelo. Quanto ao esquema rimático, temos presente a rima cruzada, emparelhada e versos soltos, sem rima. Um exemplo de versos soltos está presente na terceira estrofe. Já na estrutura interna, temos presente o sujeito de enunciação que apresenta um estatuto social pobre, que trabalha muito, mas que não possui dinheiro, uma vez que falhava de tudo na mesa. Na mesa, falha de tudo. Gira uma falsa balsa. Neste poema temos aqui uma representação do estado social e económico dos guineenses naquela época, 1972, antes da independência. A investigadora Moema Parente Áugel afirma a respeito deste e de outros poemas: a carência e o sofrimento gerados, indevida e injustificavelmente, pela falta de pão ou arroz, ocupam o escritor jornalista que tematiza a questão em muitos versos. Temos também presente no texto a voz do guineense, que representa uma voz coletiva, a voz do povo que trabalha, mas recebia pouco ou quase nada, e isso pode explicar o porquê de faltar comida na mesa. Na segunda estrofe, são enumeradas as suas ferramentas de trabalho, que nos permitem deduzir que é um carpinteiro. Ao vermos a data do poema, 1972, podemos concluir que foi escrito antes da independência, 1974, na época da luta armada pela libertação nacional. O país passava por um período difícil. E neste poema temos então ilustrado o cotidiano e as condições que muitos guineenses enfrentavam na época, como a fome e não ter dinheiro suficiente para a travar, apesar de trabalharem bastante, como se pode comprovar pelo texto. A velha plena, o martelo, o cutelo, o malho não fazem pão. Não há manhã que amei no suor feito gotas de cansaço. Mas também é possível outra interpretação, devido ao lugar de escrita indicado, Lisboa. Para Anac, este poema é sobre a diáspora guineense, ou seja, retrata a vida dura dos imigrantes guineenses em Lisboa. Como Anac afirma, de certo modo, a diáspora é um deserto. É um deserto porque é uma ilusão, uma miragem para o migrante. Pois, antes da partida ao destino, Portugal, França ou Brasil, se lhe mostra um paraíso. Mas quando chega nesses lugares, descobre com pesar que tudo era falso, que era um deserto repleto de escorpiões e serpentes que lutam contra a sua permanência. Agora vamos ao significado do título. Para explorarmos o significado do título, podemos começar pelo significado da palavra valsa. Valsa
É uma dança lenta. Uma dança onde se anda em movimentos circulares e repetitivos. Ora, podemos comparar a valsa ao estatuto social do sujeito de enunciação, presente no poema. Sendo um trabalhador, apesar da sua luta diária para pôr pão na mesa, esse trabalho não traz lucro nenhum, não lhe garante o sustento, e por isso é uma falsa valsa, um trabalho diário repetitivo que não lhe dá sustento e por isso é enganador, é falso. Isso faz com que o tacho continue faminto. Nesta situação, plena lentamente a fome. É uma falsa luta diária, uma luta em vão. Podemos notar que as palavras falsa valsa também estão presentes na primeira estrofe do poema, onde o sujeito poético diz: gira uma falsa valsa. Estas palavras podem também remeter para um outro sentido. Podem remeter para uma falsa esperança, para o povo guineense ou os imigrantes guineenses em Lisboa e para o sujeito de enunciação, esperança de que a situação mude e que tenham melhores condições financeiras, onde o povo e o país possam ter como se sustentarem.